Olá, seja bem-vindo. 11 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h07 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Annelise Rocha O'Reilly, que é cirurgiã dentista, para conversarmos sobre a importância do cuidado com a saúde bucal. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Annelise, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. E para a gente começar a nossa conversa, muita gente acha que saúde bucal é só escovar o dente, ali aquela rotina do dia a dia de só escovar o dente, e não é apenas isso, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a saúde bucal. A saúde bucal, ela é uma condição, né? E muitas pessoas acham que a boca está separada do corpo, né? Quando na verdade está tudo interligado. Então, assim, a responsabilidade do cuidado com a boca e os dentes é muito grande. Fácil seria se fosse escovar os dentes só 3 vezes ao dia, né? De manhã, tarde e à noite. Mas não só isso, o dente ele tem 5 lados, um dente. Então, para cuidar de todos eles, se faz necessário passar fio dental, um enxaguante, escovar a língua, né? Para que dessa forma o paciente ele tenha a tranquilidade de que a condição bucal vai estar sempre em dia, lógico, sem substituir também as visitas regulares ao dentista, né? Claro. Como você comentou, a saúde bucal pode também ser tratada como parte da saúde em geral, né, da pessoa. Sem dúvida, está inserido, né? O dente ele é uma estrutura viva, ele tem inervação, tem vasos sanguíneos e isso se interliga com todo o corpo. E pode trazer também doenças sistêmicas quando não tratado, né? Quando o dente ele entra na doença cárie, por exemplo, e ela progride e avança, isso traz acometimentos sistêmicos bem sérios. Hoje em dia, quais problemas você acha que afetam mais os brasileiros atualmente na parte dessa saúde bucal? Olha, você está perguntando que tem comprometimento geral? Não só geral, na saúde bucal mesmo, cárie. Sempre a doença cárie ela vai ser o número 1 de audiência. Cárie e em segundo a gengivite, né? E ambos, o principal causador é o biofilme dental, mais conhecido como placa bacteriana, né? Que é facilmente removida quando o paciente tem a escovação adequada, a escova com as cerdas adequadas. Quando ele faz uma boa higiene, ele sempre estará livre desse grande vilão que é a placa bacteriana. E quando a gente fala de saúde bucal também, não tem como esquecer que faz parte da autoestima das pessoas também, né? Estão interligados. Ah, claro. Quem não gosta de conversar, de lidar com uma pessoa que tem um dente bonito, um sorriso saudável? Eu defendo que o nosso sorriso é o nosso maior cartão de visita. Doutora, você tinha comentado sobre o dentista. Existe uma frequência para visitar o dentista ao longo do ano? Por favor, no mínimo 2 vezes no ano, né? Uma vez a cada 6 meses é o indicado para o dentista sempre estar um passo à frente de maiores problemas. Agora, e atuar sempre em caráter preventivo, né? A prevenção ela é a grande chave do sucesso da saúde bucal. Lógico que quando o dentista identifica alguma doença que justifique diminuir esse intervalo, daí ao longo do tratamento a gente orienta. Mas trabalhando dentro de um padrão, 6 meses é o mais indicado. Você comentou sobre prevenção também, né? Muita gente deixa para ir no dentista quando acontece alguma coisa, sente um incômodo ali, ou até deixa esse incômodo e espera ficar pior ainda para procurar um dentista, né? Eu falo para os pacientes que é a busca pela dor, né? A gente tem que ser procurado pelo amor e não pela dor. Então, assim, infelizmente, a grande maioria espera acontecer algum problema, né? Uma dor aguda, um sangramento gengival mais significativo para buscar ajuda. E aí, infelizmente, muitas das vezes o estrago já foi grande e a gente acaba saindo como vilão da história. E de que forma a saúde bucal atua nessa parte da qualidade nossa mesmo, de vida mesmo? Totalmente, porque uma pessoa que tem mau posicionamento dos dentes, né? Ela vai falar errado, porque os dentes eles interferem na fonética, na qualidade da mastigação, na respiração. Então, quantos elementos eu já coloquei aqui para você? Então,
um sorriso, uma saúde bucal, ela está atrelada a vários outros fatores, como eu citei aqui, né? Uma pessoa que tem um céu da boca estreito, um respirador bucal que a gente chama, ele vai ter um aspecto de cansado, vai ter uma postura mais curvada, porque ele não ventila adequadamente, né? Então a gente precisa expandir essa arcada quando jovem, adolescente. Por isso que o acompanhamento tem que ser desde a primeira infância, né? Para nós identificarmos determinados problemas que podem acometer sistemicamente e já intervir sem precisar de grandes abordagens quando demora muito, principalmente na fase adulta. Muita gente fala, né, que nosso sorriso é o cartão de visitas, é a nossa frente. Sim, eu falei isso. Nossa, o sorriso, ele é a chave, né? E a nossa saúde geral, pensa bem, com relação à mastigação, se o paciente mastiga errado, muitos alimentos mais duros ele vai tentar evitar, né? E quando a gente fala que a saúde começa pela boca, está envolvendo justamente não só os alimentos que são essenciais, uma boa alimentação livre de sacarose, livre dos doces, das massas, mas a qualidade da mastigação para esses alimentos interfere diretamente. Perfeito, doutora. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E aprovadas pela Câmara, 2 novas leis reforçam a proteção e o direito das pessoas portadoras de autismo. Conheça-as na reportagem. A Câmara Municipal aprovou 2 projetos de lei que ampliam os direitos das pessoas com autismo em Jacareí. O primeiro autoriza a presença de até 2 acompanhantes em unidades de saúde, públicas e privadas da cidade. Já o segundo garante prioridade no atendimento em centros médicos e estabelecimentos comerciais. Os vereadores Luiz Flávio e Daniel Mariano destacaram a importância das medidas para tornar o atendimento mais inclusivo e humanizado. A criança autista ela precisa de uma segurança, ainda mais no ambiente hospitalar que é sempre hostil. Então, trazer a mãe e o pai para fazer esse acompanhamento dá a ela segurança e confiabilidade para que ela não os regule emocionalmente e o médico possa, então, fazer um bom diagnóstico, né? Então, partiu dessa necessidade, garantir às crianças no atendimento médico uma tranquilidade, segurança para que possam ser examinadas e ter ali, evidentemente, um laudo do que aquela criança apresenta, quais as condições clínicas que ela apresenta. A gente estamos já divulgando, né? O projeto já está agora valendo, foi assinado pelo prefeito Celso Lourenço. A gente já estamos divulgando em alguns pontos o BS, já tivemos no SIM e vamos estar agora indo para os comércios, para poder estar fixando, né? O boletim oficial fala no projeto de que forma que vai ser, a mãe ou o pai vai poder estar passando como preferencial, explicando, né? Vai ter que apresentar uma carteirinha do filho, ou um documento, ou um laudo, que ele tem prioridade de poder passar na fila de espera. As ações prevêem a fixação de placas ou cartazes com informações visíveis ao público. Para esta mãe que tem uma filha autista nível 3 de suporte, as iniciativas representam um avanço importante. Eu fui levar ela ao hospital em um dos episódios que ela estava doente e ela começou a vomitar e eu não tinha ninguém ali para dar um auxílio, para me ajudar. As outras pessoas também que estavam, né, no mesmo local não me ajudaram em nenhum momento, então foi exatamente no momento que também ela estava sendo chamada para consulta, então foi bem difícil, porque eu me vi ali tendo que ser 1001, né? E é muito difícil conseguir conciliar, e se eu tivesse ajuda naquele momento, teria sido tudo diferente, né? Teria sido mais confortável para ela, mais tranquilo para ela. A gente já tem uma rotina desafiadora, né? Com muitas demandas, então tendo essa prioridade em filas, né? Como supermercados, farmácias, dentre outros estabelecimentos, vai ajudar e facilitar para a gente, né? Para a gente ganhar um tempo a mais com essa criança. Com a nova lei, profissionais médicos também passam a ter mais respaldo para conduzir as consultas. Eu atendo pacientes com autismo todos os dias, né? A gente sabe que é uma luta diária, né? Para as mães, para os familiares. As consultas médicas, as consultas multiprofissionais de uma forma geral. Ter 2 acompanhantes traz um conforto tanto para os profissionais quanto para as famílias na hora do atendimento. Porque a gente sabe que muitas vezes a mãe que está ali tem dificuldade para passar as informações para os médicos, né? E ter uma outra pessoa, seja um familiar, seja um profissional, às vezes um assistente terapêutico que
se disponibiliza para estar junto, ou a figura paterna, né, que às vezes consegue estar junto, isso é super importante para o tratamento do paciente. Ambas as normas já foram publicadas no boletim oficial do município e estão em vigor. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Annelise Rocha, que é cirurgiã dentista. Annelise, a gente comentou um pouquinho sobre o que é saúde bucal também. E quais são esses principais cuidados diários para manter a nossa saúde bucal em dia? Eu costumo dizer que o básico bem feito faz maravilhas, né? Então, com base nesse básico muito bem feito, estão uma boa escovação. E quando eu falo boa escovação, envolve uma escova sempre de cerdas macias, com muita paciência, no mínimo aí 3 minutos de escovação, pegando cada cantinho do dente, fio dental. E tem outros artifícios, como escovas interdentais, mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. E um enxaguante sem álcool. Raspador de língua também vai muito bem, viu? A gente não pode esquecer da língua, é muito importante. E na parte da escova de dentes, tem um jeito de saber que está na hora de trocar? Tem algum tempo? Sem dúvida. O tempo estimado gira em torno de 3 meses, mas um excelente indicador é a qualidade da cerda. Se você perceber que a cerda, principalmente aquela fileira da extremidade, está começando a abrir, não temos valor afetivo por escova de dente, está na hora de jogar fora e descartar. Outro detalhe também muito importante, quando a pessoa ela pega uma gripe muito forte, é bom trocar também. Por conta das bactérias? Sim, as bactérias e principalmente famílias que compartilham ali escovas dentais no mesmo pote, que não é legal, né? Vamos separar aí as escovas, mas para evitar essa troca bacteriana, ou até mesmo viral, né? Mas é mais pela troca bacteriana, vamos descartar a escova depois de uma gripe muito forte. Como que é o jeito certo de armazenar uma escova, então? Muita gente coloca nesses potinhos que você falou, e tem várias escovas, todo mundo que mora ali junto. A família inteira. Tem umas capinhas de cerdas, né? Essas já são suficientes, já isola, mas vamos guardar nas capinhas, garantindo que a cerda foi seca previamente. Não pode guardar úmida, senão também mofa, né? Não é legal. E falando um pouquinho, você comentou sobre o uso do fio dental. É indispensável o uso do fio dental? Gente, fio dental não é luxo. Fio dental é necessidade básica. Escovou o dente, tem que usar fio dental. Justamente pela conversa do bloco anterior, dos 5 lados do dente, só quem vai alcançar a interseção de um dente e outro será ele. É igual lavar a mão e não lavar entre os dedos, não tem como. Muita gente acha que o enxaguante bucal substitui o fio dental, não substitui? Não, ele é só um coadjuvante, né? O que remove a placa bacteriana, que é o biofilme, que é o principal vilão das doenças bucais, o principal causador, é o atrito. Então, não adianta só um enxaguante bucal achar que o meu hálito está fresco e agora eu estou com a boca limpa. Negativo. Tem que haver o atrito. Quem vai entregar esse atrito é a escova e o fio dental. Annelise, você comentou também sobre escovar a língua. Como que escova a língua? Existem raspadores específicos de língua, mas para quem não quiser fazer esse tipo de investimento, escova de dente, gente. A escova que escova o dente, coloca a língua para fora, vamos escovar e tá tudo certo. E existe diferença nesses cuidados para criança, adultos? Sim. Primeiramente, o tamanho da escova. Então, a gente tem que respeitar a faixa etária da escova para cada idade, para cada fase, né? Isso é muito fácil hoje em dia, quando a gente vai nas farmácias, já tem lá os indicadores, as próprias marcas já têm esse cuidado. E com relação ao flúor, é muito importante também ressaltar que o flúor ele não é vilão dos dentes, muito pelo contrário. Porém, o grande viés está na quantidade. Então, desde a primeira infância, pode ser ofertado flúor à criança quando colocado com muita responsabilidade na pasta. Já vou dar uma diquinha importante para você que está aí. Quando a criança ainda não sabe cuspir, né, ela vai ingerir esse creme dental, preferencialmente que seja infantil, mas vamos colocar uma quantidade de 1 grão de arroz cru. Pode ser ofertado flúor se for nessa quantidade. E à medida que a criança vai aprendendo a cuspir,
vai ganhando essa autonomia e pode aumentar, mas tem que pegar ali as 2, no máximo 3 fileirinhas da ponta da escova de dente. Não é aquela fita bonita que às vezes passa no comercial de TV, né? É só usar com responsabilidade que dá tudo certo. E a gente também tem que ter esse cuidado com sempre estar alguém ali perto da criança, né? Próximo, ensinando a escovar o dente. Monitorado, sem dúvida. Eu costumo dizer que até os 6 anos, no mínimo, todas as escovações têm que ser feitas pelos pais ou responsáveis, pelo menos uma delas. A gente vai dando autonomia à medida que vai crescendo, né? A criança vai intuitivamente ali brincando com a escova, mas a escovação em si, verdadeira, tem que ser feita pelo responsável. Doutora, e existem alguns hábitos que prejudicam os nossos dentes? Vamos falar então da primeira infância, vamos começar desde cedo, né? Criança, nunca, jamais, pais irresponsáveis, não pode dormir com um mamazinho na boca. Porque o leite que fica ali, né, ele ajuda a formar um biofilme dental. Então, sempre ensinar a manusear os dentinhos, essa questão da fase oral. E quando vai crescendo, os cuidados sempre, depois de se alimentar de alimentos pegajosos, que a gente chama dos carboidratos, fontes de açúcar, vamos escovar os dentes, porque o padrão são 3 vezes ao dia. Mas para aquela pessoa que está sempre tomando um cafezinho com açúcar, ou sempre chupando uma balinha com açúcar, de nada adianta, né? Que a pessoa está sempre ofertando ali, está sempre com o pH da saliva baixo e aí abre porta para a doença cárie se instalar. E para os adultos? É justamente essa questão da escovação pós principais refeições ou após ingestão de açúcares. É muito importante. E também a parte da alimentação, né? É muito importante também. A alimentação faz parte. Sim, alimentos duros, né? É o que a natureza dá. Então vamos lá, açúcar abolir. Mas a cenoura, maçã, peixe, tudo que a natureza dá, os dentes agradecem. E tudo que não vem da natureza, vamos escovar na sequência. Perfeito, doutora. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a 12ª edição do programa Saúde Nota 10, uma parceria entre a Secretaria de Saúde e de Educação do município, começa hoje. A expectativa para esse ano é que mais de 2.000 crianças participem do programa. Serão atendidas estudantes do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal, com idades entre 6 e 7 anos de todas as regiões da cidade. Os atendimentos acontecerão de forma escalonada até o dia 3 de outubro, lá no Complexo Educacional Paulo Freire. Para mais informações, é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. E em atividade desde 2019, o projeto Ecovale realiza o resgate de enxames de abelhas em Jacareí e região. A iniciativa busca preservar a biodiversidade e evitar a extinção das espécies. Confira os detalhes na reportagem. É difícil imaginar um mundo sem frutas, verduras ou flores. Mas sem a polinização, trabalho feito pelas abelhas, esse seria um cenário real. Reverter esse problema e proteger o equilíbrio ambiental tem sido uma tarefa em Jacareí. O projeto Ecovale já resgatou mais de 100 enxames de abelhas. Isso resulta em um trabalho que protege a biodiversidade do planeta. São pequenas ações que geram grandes consequências na proteção contra a extinção das abelhas. A importância é porque ela faz um grande papel de polarização. E isso requer muito trabalho para a manutenção dos seres vivos na Terra. E tem que preservar porque senão vai dar problema no futuro para as novas gerações. Hoje, todo o agrotóxico, todo o pesticida que se usa na agricultura está proporcionando extinção de enxames ao redor do mundo inteiro. Se nós não pararmos para analisar essa questão de maneira profissional, de maneira biologicamente segura, ecologicamente pensada, nós estamos rumando para a extinção da humanidade. Hoje, falar de segurança com relação a esses enxames, falar de manutenção desses enxames, é falar de proteção ao futuro das pessoas. O projeto começou em 2019 com uma história que não teve um final muito feliz, mas despertou a necessidade de fazer a diferença. Eu tenho uma pequena empresa que presta serviço em empresas de elétrica. Em um determinado momento eu fui numa empresa
de porte grande, de fazer serviço, e tinha um enxame de abelha na passagem de parte elétrica. E eles preferiram jogar óleo diesel para matar o enxame, e aquilo eu tive a iniciativa de fazer um curso de apicultor para dar início no projeto. Manter um trabalho dessa proporção não é barato. Hoje, o Ecovale mantém apenas 12 caixas de abelhas. Após os resgates, elas são soltas à natureza. E tem um custo alto montar as caixas e também requer um grande espaço. Como a gente tem pouco espaço para isso, a gente só tem 12 enxames em caixas. Recuperar enxames é uma tarefa perigosa, mas que traz impactos e benefícios para o futuro. As abelhas, elas têm uma função ecológica primordial. São elas que polinizam a maior parte da nossa alimentação e das nossas flores. Mais de 75% de tudo que nós consumimos é polinizado em razão da existência das abelhas no mundo. Então, manter abelhas é manter segurança alimentar para a humanidade, é manter a biodiversidade e a cadeia alimentar de várias outras espécies, né? O projeto foi expandido em uma parceria com o Templo Caboclo Guaraci, mostrando a importância da união da ecologia com a espiritualidade. E depois eu estendi esse projeto para o templo para tentar conscientizar as pessoas, com o maior número de conscientização, e levar para os filhos de santo essa proposta, para que eles possam continuar isso no futuro. E atualmente nós temos só 3 pessoas que participam desse projeto, assim, diretamente, uma por conta dos riscos e por conta da disponibilidade das pessoas. Fusionou a questão do interesse do mestre Aracambi pelas questões ecológicas e primordialmente em razão desses resgates que ele já fazia das abelhas, né? E dessa ideia de levar as abelhas para um lugar seguro, né? Não de extingui-las, não de matá-las, mas de levar elas para um lugar seguro. Ao se deparar com uma colmeia ou enxame de abelhas, o Ecovale pode ser acionado. Geralmente as pessoas ligam porque os órgãos públicos não fazem esse tipo de resgate. Nem o bombeiro e nem a prefeitura tem alguma secretaria que resgata essas abelhas por conta do risco. Então, geralmente, a prefeitura ou o bombeiro entra em contato com a gente para a gente poder estar indo resgatar. A gente volta com o nosso bate-papo com a doutora Annelise Rocha, que é cirurgiã dentista. Annelise, queria que você falasse então um pouquinho agora para a gente das condições de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares, afetam também? Demais. Vamos começar pelo diabetes, por exemplo. O paciente que tem uma dose mais elevada de açúcar no sangue, a cicatrização já é um pouco mais dificultada. Então, para procedimentos ambulatoriais no dentista, como extrações ou tratamentos de sangramento gengival, como gengivite, né, já foi mencionado aqui, o diabetes ele interfere diretamente. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais com esse paciente, principalmente se ele estiver descompensado, que é a taxa mais elevada. Com relação às doenças cardiovasculares, as bactérias bucais, elas têm grande afinidade pelas válvulas do coração. Olha que interessante. Então, vamos supor, pacientes que fazem uso de marca-passo, que fizeram a instalação mais recente, prolapso de válvula mitral, que é uma situação congênita, algum probleminha da válvula do coração, para fazer também intervenção ambulatorial, procedimentos que envolvam sangramento, a gente precisa cuidar desse paciente antes com antibiótico, porque senão essa bactéria, ela vai se fixar no coração e vai desenvolver uma doença grave chamada endocardite bacteriana. Isso é a nossa responsabilidade com a condição sistêmica geral do paciente, saúde geral, é muito grande. Você falou desses cuidados especiais também, a gente está no mês das gestantes. As gestantes também devem manter esse cuidado especial? Sim, o dentista ele está inserido no pré-natal da gestante. Deve. Muita gente não sabe. Porque gestante, pela variação hormonal que ela já apresenta, decorrente da própria gestação, como os hormônios progesterona, estrogênio, eles aumentam o volume sanguíneo, até mesmo para o aporte sanguíneo para o bebê. E daí, além da gestante ficar muito mais sensível a qualquer dor, né, aumenta o volume de sangramento na boca. Então, aquela pequena placa bacteriana que nunca trouxe problema para a gestante, nessa fase, em especial 3º e 8º mês, ela pode desenvolver um quadro sério de gengivite, pelo simples fato de estar grávida.
Se ela não trata, evolui essa gengivite, o bebê ele pode nascer prematuro ou de baixo peso, por conta da bactéria presente na boca, na gengiva. A gente vê como a nossa boca está interligada a todas as outras partes do nosso corpo, né? Sim, doutora, sem dúvida. Você estava comentando também nos bastidores o pós-pandemia. Muita gente apareceu com dor de cabeça, dor no ouvido. E isso estava interligado com a boca? Totalmente. No consultório, na minha rotina do consultório, principalmente pós-pandemia, houve uma procura muito grande de pacientes alegando dores de cabeça, zumbido no ouvido, estalido, às vezes até um tampão. E essas pessoas, para chegarem até o dentista com essas queixas, elas já foram no médico, num otorrino, num neuro, e daí não fecha diagnóstico. Quando busca o dentista, a gente vai ver que os problemas são bucais. Por sobrecarga na mastigação, principalmente durante o sono, uma doença chamada bruxismo, viu, gente? Fiquem alertas. A pessoa, ela aperta e range os dentes à noite e isso é inconsciente. E daí a pessoa acorda, dá desgaste na superfície do dente também, né? Promove um ruído quando em caráter mais avançado, mas acima de tudo, uma grande cefaleia tensional, que são dores de cabeça desencadeada pelos músculos interligados na mastigação. Muita gente agora usa plaquinha para dormir também, né? Pra prevenir. A plaquinha é um dos tratamentos, né? Eu diria que é o tratamento de partida, mas tem muitos fatores que podem contribuir para o controle dessa doença, bruxismo, e a gente trabalha muito em caráter multidisciplinar. Olha que interessante, o dentista, como profissional da saúde, ele precisa trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta, com os médicos, para poder cuidar desse paciente, não só dentro da boca, mas no corpo como um todo, até porque, como nós já falamos aqui, está tudo interligado. E como é importante essa prevenção, né? Sem dúvida, quem está um passo à frente do problema sempre vai tratar muito melhor, e o prognóstico também, que são as chances de cura, são muito maiores. E com essa prevenção, quais são as doenças mais comuns que com a prevenção a gente pode acabar ali no comecinho mesmo? De comprometimento bucal, né? Sempre vai ser, como eu falei, a doença cárie, né? Vamos prevenir as cáries. Eu também comentei que é o quadro de gengivite, porque tudo começa com elas, né? De acometimento bucal. E uma vez não tratado, pode evoluir para várias outras doenças, levando até a perda do dente. Só que antes disso, pode levar o paciente, no meio desse caminho, a uma celulite de face, um abscesso, que são inchaços da face por acúmulo dessa infecção que não tem por onde drenar. O paciente já chegou num quadro extremo e daí precisa até de internação hospitalar, em nível hospitalar. Falando sobre essas internações hospitalares também, a falta de saúde bucal pode interferir nesses tratamentos médicos? Sem dúvida. Muitas das vezes, quando o médico vai precisar entubar um paciente, ele precisa solicitar uma avaliação prévia no dentista, porque no momento da intubação, ele pode levar essa bactéria para a corrente sanguínea do paciente. Interessante, muita gente não sabe disso, né? Que não é interligado. E que bom que a gente está aqui para poder orientar a comunidade aí para esses riscos, né? Que são tão grandes. Perfeito, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos dos vereadores e vai conferir como foi a solenidade de homenagem aos motoristas da cidade. A gente volta já.
Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 22ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou o projeto de lei de autoria do prefeito Celso Florencio, do PL, que institui a política pública de justiça restaurativa. A parlamentar elogiou a iniciativa da propositura. Confira. E cada vez que nós reagimos de forma contrária à paz, a gente aumenta a voz, a gente se altera, a gente está sendo violento. Então, a gente precisa também trabalhar essa equipe gestora, os professores dentro da sala de aula. Então, percebam, é um movimento de todos e que nós somos as formiguinhas que estamos aí levando essa cultura de paz para as escolas de forma sistêmica, mas e contínua e que precisa dar continuidade. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, seguiu no mesmo assunto e parabenizou todos os envolvidos na confecção do projeto. Hernani ressaltou que o Poder Legislativo estará pronto para ajudar. Acompanhe. E a palavra oportunidade está associada a esse projeto. Ou, melhor, a falta dela, a falta da oportunidade. Por isso eu fico feliz e não quero aqui ser repetitivo, porque me sinto contemplado com as falas anteriores, mas a gente passa a ter esperança, a gente passa a dar oportunidade para aqueles que talvez não tenham uma mão estendida. Não tem. Então, doutora, conte com o meu apoio, pode ter certeza que essa casa vai fazer tudo o que é possível. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta com o nosso bate-papo com a Annelise, que é cirurgiã dentista. Annelise, a gente passou alguns cortes da sessão também. Qual que é a importância também dessas políticas públicas na parte da saúde bucal? Como eu disse, o dentista ele precisa estar inserido no programa dos programas da prefeitura, dentre eles programas de saúde da família, né? Ele é um agente de saúde. E é muito interessante a prefeitura ter essa consciência e esse olhar para poder trabalhar em caráter preventivo. Vou citar alguns exemplos nas escolas, né? Com essas campanhas, teatrinhos de instrução de higiene oral, ensinar as crianças a escovar e ter esse cuidado desde tão cedo. Nas comunidades, né, como eu falei, como um agente de saúde. E quando esses profissionais identificam problemas na sociedade, desde as escolas, quando crianças, e na casa das pessoas, na comunidade, levar para as UBSs, né? Para poder atuar em caráter mesmo de tratamento. Então, ampliar também a presença do dentista nas UBSs é muito importante para poder diminuir o que as prefeituras chamam de índice CPOD, que é a população com dentes cariados, perdidos, obturados e destruídos. Isso é um grande indicador para a sociedade. Quanto mais a gente diminuir, uma população com saúde bucal mais saudável teremos. Você comentou um pouquinho sobre essas campanhas educacionais em escolas, como é importante a criança aprender desde cedo, né? E acaba que a criança aprendendo, ela leva para dentro de casa, para os amigos, primos, até mesmo para o pai, para a mãe. E trabalhar com criança é uma delícia, porque eles são
muito entusiastas, né? A gente faz teatrinho para eles, leva macromodelos, ensinam e eles recebem aquela informação com tanta alegria, chegam em casa tão felizes, levam, meu dentista teve na escola. E quanto mais cedo a gente cria esse movimento, o dentista deixa de ser vilão. Doutora, agora um assunto que está muito em alta no mundo das redes sociais, influencers, comentam muito sobre lentes no dente. O que você acha sobre esse procedimento estético? Na verdade, as lentes de contato dental, elas sempre existiram. Só que depois que ganhou corpo nas redes sociais, na internet, viralizou, né? E aí aconteceu as indicações indiscriminadas, que é onde quem trabalha de forma ética não enxerga com bons olhos. Então, na verdade, o grande problema não é fazer as lentes, mas fazer sem indicação estrita, né? Porque quando um paciente ele simplesmente quer fazer sem indicação e não está nas mãos de um profissional habilitado, pode criar um quadro de gengivite, de infiltrações e aí trazer grandes problemas associados a isso de maneira totalmente desnecessária, né? E também tem que ter todo esse cuidado pós colocar lente no dente Sem também, dúvida, né? manutenção, todo e qualquer tratamento, incluindo as lentes, envolve uma manutenção. Não é só o fazer e tá tudo bem. Não tá tudo bem. E daí vem esses problemas associados que eu comentei com você. E como equilibrar essa estética com a saúde bucal? Na verdade, a gente chama associar estética com saúde e função, né? Na verdade, é um tripé, tem que estar tudo interligado. Procurar um dentista, um profissional que trabalhe de maneira ética, séria, para fazer os diagnósticos pré-existentes dos problemas bucais que esse paciente apresenta, tratá-los, porque, na verdade, quando a gente trabalha a função e a saúde, a estética ela vem como consequência. E é mito ou é real mesmo que quando coloca lente no dente, os nossos próprios dentes acabam com os nossos próprios dentes? Vem novamente a pauta da questão da indicação, né? Quando colocado no material cerâmico ou porcelana, sim, tem que fazer um desgaste. Aí depende muito da cor do que o dente está, pode variar de 0,5 milímetro, podendo chegar a 3 milímetros, mas é uma abordagem muito comum quando é realizada com responsabilidade e com um excelente parceiro dos dentistas, que é o ceramista, o protético, né? Então, quando tem uma indicação, isso não vai prejudicar o dente, até porque o próprio profissional dentista ele já fez outras análises prévias que não comprometerão aquela estrutura do dente e o paciente vai ter a estética que ele tanto sonha, com função e longevidade. Quando a gente não olha com cuidado todos esses critérios, aí sim problemas associados vêm. Mas não tem problema desgastar dente quando a gente analisa previamente certinho. Doutora, você comentou sobre indicação, né? Mexer com saúde é algo sério. Não é o mais barato que vai me levar ao resultado exato que a gente procura. Sem dúvida. Procurar um profissional que entregue confiança, que passe essa segurança que o paciente precisa ter, essa parceria, né? Porque foi o que eu falei para você, Eduarda, não é só o fazer, é o manter. Então, quando o paciente ele se sente confortável na cadeira do dentista para tomar aquela determinada decisão, tudo flui. Perfeito, doutora. Eu peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Prefeitura de Jacareí irá promover a partir de amanhã, terça-feira, uma série de encontros com a população para discutir as prioridades de investimento para os próximos anos. As reuniões fazem parte da Lei Orçamentária Anual, a LOA, referente ao ano de 2026, e são abertas ao público, onde os moradores podem dar sugestões de obras e melhorias para o seu bairro. Ao todo, serão 21 encontros que seguem até o dia 18 de setembro, percorrendo todas as regiões aqui de Jacareí. A reunião de amanhã será na MF Silvio Silveira, no bairro Jardim Santa Maria, a partir das 19 horas. E falando sobre a última sessão ordinária aqui na Câmara, motorista dos mais diversos setores
foram homenageados em ato solene realizado durante a primeira sessão ordinária do segundo semestre. Veja como foi o evento na reportagem. A 22ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Jacareí prestou homenagem aos motoristas profissionais de transporte. A ideia do ato solene foi aprovada via projeto de lei em 2022, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. 9 pessoas, de diversos setores do volante, receberam diplomas de honra ao mérito e foram celebrados por parentes e amigos presentes na cerimônia. Para o propositor da lei, que exerceu a função de motorista por 3 décadas, é importante retribuir o trabalho prestado por eles. A gente está apresentando os motoristas, né? Aqueles que transportam a mercadoria no dia a dia, né? Aqueles motoristas de ônibus que levam as pessoas para trabalhar, que levam para suas casas, são de alta responsabilidade. Os taxistas, né, de van escolar, a gente sabe do cuidado que tem que ter com as crianças, né, que vai para a escola. Então, assim, é um momento importante para eles, que a gente homenageia eles, para que a gente possa mostrar para eles o valor que eles têm na sociedade, né? Eu acho que é um projeto bom e a gente fica muito contente, né? Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa categoria de motorista, né? Mais de 30 anos praticamente motorista aqui na cidade de Jacareí, atendendo o povo e a população, e a gente fica muito contente com essa homenagem. Compareceram profissionais que guiam ônibus, táxis, vans e caminhões pelas estradas municipais e até de outros estados. Um dos homenageados foi à tribuna discursar e agradeceu a honraria conquistada. Paulo, que é caminhoneiro, disse saber que os motoristas são vistos como imprescindíveis ao crescimento do país, num trabalho vital para que prossigam com suas trajetórias. A gente fica contente, fica feliz pelos perrengues que a gente passa na pista, o descaso, locais para dormir, para tudo. E hoje a gente, qualquer coisa é foto, o caminhão tá atrapalhando, tá errado. Então a gente fica contente, fica feliz de receber uma homenagem dessa. Um exemplo, o que você vê ao redor de você que não vem de caminhão? Tudo hoje, o Brasil, depende do caminhão e o caminhão não anda sozinho, depende do caminhoneiro também. É um dominó. E é uma responsabilidade muito grande e é satisfatório você saber que a pessoa comprou, você vai levar, a construção civil, você que vai levar para construir. É uma responsabilidade grande, enorme, né? Associações, sindicatos e outros grupos foram os responsáveis pelas indicações dos premiados. E dentre as autoridades presentes à solenidade estava Edinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana, que representou o prefeito Celso Florencio e discursou na tribuna. A gente volta com o nosso bate-papo com a doutora Annelise Rocha, que é cirurgiã dentista. Annelise, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. A gente falou muito aqui sobre saúde bucal, sobre dicas, coisas que muita gente não sabia. Agora eu queria que você deixasse uma dica final para as pessoas para manter essa saúde bucal em dia. A principal dica que eu tenho para falar para vocês é façam o básico muito bem feito. Uma escovação regular, com escova de cerdas macias, uso do fio dental, escovem a língua e busquem um profissional dentista a cada 6 meses. Essa é a chave do sucesso. Coisa simples, mas que faz parte do nosso dia a dia. Toda a diferença. E boa alimentação, né? Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!